Voltando do intervalo, vamos ver o que nós temos para hoje. Vamos agora começar a discutir a parte da pesquisa. Então, os instrumentos que existem de pesquisa qualitativa e quantitativa são, são diversos. Vamos começar com qualitativa, depois a gente vai para quantitativa. Na qualitativa, na pesquisa qualitativa, você tem três tipos de técnicas: a técnica de observação, a técnica de entrevista e a técnica de aplicação do questionário. Nós vamos ver cada uma de forma individual. O que é a técnica de observação? É uma técnica de coleta de dados a partir de informações de um grupo de indivíduos ou de fenômenos. Você para e você levanta as hipóteses e começa a observar o que acontece, e aí você vai determinar o que você quer extrair dali. Eu estudei na Universidade Rural de Pernambuco, e lá tem vários cursos da área agrícola, enfim. E lá tem um curso de biologia, de agronomia, um curso de biologia. E um dos pesquisadores do curso de biologia, ele ganhou um apelido de Louva-a-Deus. Por que ele ganhou esse apelido de Louva-a-Deus? Porque ele passou 12 horas olhando, observando um louva-a-Deus. Observando, parado, olhando o louva-a-Deus, o que ele fazia, como ele fazia, com todos os detalhes do que ele fazia. 12 horas observando. E aí, claro que ele levantou uma tese. A tese que ele levantou é que ele se alimenta mais do que o peso dele, que ele é bastante agressivo com os seus iguais. Então, algumas observações ele fez e que fez parte da pesquisa dele. A técnica de observação é exatamente essa: você parar, você vai levantar a hipótese de que alguma coisa, algum evento ou alguma população, ela tem um perfil, e você observa por um período e aí faz os apontamentos. Isso chama-se técnica de observação. Bom, vou simplificar para vocês. Ela pode ser estruturada ou não estruturada. Você pode observar por observar e anotar tudo que acontece, ou pode estruturar uma sequência de eventos, de hipóteses, como eu disse agora há pouco, e começar a fazer os apontamentos disso aí. A técnica de observação, ela tende a lhe dar respostas de confirmação ou de negação das hipóteses levantadas, tá? Por exemplo, na área jurídica, você pode fazer uma observação por vídeo dos apenados no seu banho de sol e só observar o que eles fazem. E aí você tem ela não estruturada. Ou você pode observar baseado em algum ponto de específico, ou seja, você pode determinar lá, vou observar a socialização entre eles. Aí você vai perceber que eles fazem grupos, aí você vai perceber que esses grupos eles são por familiarização, são por região, ou seja, você determina uma hipótese e sai observando para confrontar com a realidade. E aí você vai ou confirmar a sua tese, sua hipótese, ou rejeitar a sua hipótese. Tá? Ou ainda você pode participar ou não da pesquisa. Você pode só observar, ou você pode dar estímulos para ele. Estímulos, quando eu digo, é que você junta um grupo de estudantes de direito. Eu tenho aqui na sala 19 alunos e eu posso fazer uma técnica de observação, tanto participando como não participando. Por exemplo, eu vou começar a perceber qual é o tipo de música que vocês gostam. Então, eu mesmo posso colocar as músicas para você. Ora eu coloco música nacional, ou eu coloco música internacional, coloco brega, coloco forró, coloco MPB, coloco música mais antiga, coloco música mais eletrônica, e eu começo a fazer observações. Eu posso levantar uma tese de que a juventude atual gosta mais de brega, e aí eu vou confirmar, vou aceitar ou rejeitar a hipótese que eu levantei. Isso chama-se
técnica de observação participante, e quando é não participante, por exemplo, Franci coloca as músicas e eu só observo. Isso chama-se técnica de observação. Entendido? Conseguiram entender essa técnica? É muito, muito boa essa técnica. Dá um bom trabalho fazer isso. Eu já falei sobre que você pode fazer de forma individual ou você pode fazer ela em grupo, né? Você faz uma equipe e todo mundo observa a mesma coisa, que claro que vão dar respostas diferentes, porque nós somos diferentes, nós tendemos a perceber coisas diferentes. Né? O que observar na técnica de observação? Como é que você monta isso? Primeiro você determina o que vai observar, para que você quer observar, aí você determina como observar, determina o que vai observar e quem você vai observar. Esse é o passo a passo. Entrevista. Na entrevista, tem uma coisa muito complexa na entrevista, é que existe dentro, aqui no Brasil existia uma restrição, que ela foi derrubada no primeiro momento, depois retomada, e eu acredito que hoje foi derrubada novamente. A BNT está usando de novo a expressão entrevista, então ela foi derrubada. Que só quem pode entrevistar é quem é jornalista. E aí a pessoa não pode ser chamada de entrevistado, e sim respondente. Né? Mas como a BNT está usando a expressão entrevista novamente, então provavelmente essa restrição caiu. A entrevista ela pode ser estruturada ou não estruturada. Quando ela não é estruturada, é quando você vai fazer a entrevista com uma pessoa e faz perguntas aleatórias. Pergunta o que quiser, baseado só na tese do que você vai escrever, e deixa ele falar o que ele bem quiser. O entrevistado tem liberdade para se expressar e falar o que bem entender. Ou você faz uma técnica, a entrevista estruturada, você faz um roteiro de perguntas baseado no seu tema e vai perguntando e fazendo as anotações, ou gravando, que é o mais correto. Você grava e transcreve as respostas, bem como você apresenta também as perguntas como um anexo. Então, se você for fazer uma entrevista, por exemplo, com o diretor das penitenciárias, ou com os apenados, ou, por exemplo, a Isabela da tarde, ela está fazendo um trabalho, gostaria de fazer um trabalho, ela vai deixar para mais para frente, ela vai deixar mais para frente para que essa pesquisa ela seja um futuro. Ela queria saber quais os apenados do penitenciário de Gravatá foram presos, né, foram julgados e condenados, ou só presos, por pequenos roubos. Ele chama de. Tem uma expressãozinha que se diz de. Oh, meu Deus, como é a expressão que se diz? Bagatela, exatamente. O princípio da bagatela, exatamente. E aí a entrevista ela tem que ser estruturada, porque você vai perguntar determinadas coisas para que esse indivíduo responda aquilo que você quer botar no trabalho. Tá? Não necessariamente a resposta que você quer ele pode dar, mas que as perguntas que você quer, você faz. Então essa é uma entrevista estruturada. Ficou claro isso? Como é que você prepara uma entrevista? Você planeja essa entrevista, você faz um planejamento, veja as perguntas, apresenta ao orientador, e aí uma dica olhe os objetivos que você dá do seu trabalho e veja quais são as perguntas que respondem aos seus objetivos. Você também tem que conhecer o seu entrevistado, se você for entrevistar uma única pessoa, ou pelo menos você conhecer o grupo que você está entrevistando. Então você sabe, vai entrevistar pessoas que fizeram pequenos furtos,
usando o princípio da bagatela, ou seja, você vai saber que ele não é perigoso. Você tem que gerar a oportunidade dessa entrevista, ou seja, você tem que buscar essas condições para isso, nas condições favoráveis, falar com os líderes e conhecer o local para poder estar de uma forma bem confortável nessa situação. Imagine você fazendo uma entrevista, no mesmo dia tem uma revoluçãozinha lá e eles resolvem tomar o presídio. Você vai ficar refém, como já aconteceu com alguns colegas que eu tenho, quando foram fazer entrevistas junto nas penitenciárias, e eles ficaram presos por algum tempo. Tá? Técnica de questionário é a mais usada, é a mais popular, porém, ela não é tão fácil como muita gente pensa. Ela tem um pouco mais de trabalho, porque o questionário ele coleta dados para responder às suas hipóteses e objetivos. Só que ela tem uma razão de ser. Você precisa elaborar perguntas dentro do contexto do seu trabalho. E você tem que dividir o seu trabalho esse questionário em blocos de perguntas. Você tem que saber, o questionário ele tem que ter a base, a parte básica, que são as perguntas socioeconômicas, né, para saber qual o perfil do indivíduo que está perguntando, respondendo. Ou seja, se eu apresentar um questionário aqui, eu quero perguntar, por exemplo, qual é a faixa etária? Então, eu vou botar aqui, não vou botar a idade, eu vou botar a faixa etária. Eu vou dizer assim, quem aqui é de 15 a 17? Quem aqui tem de 15 a 17 na sala? Quem mais? São Paulo? Larissa, Paulo. Não, Paulo tem 18. Então, só tem Larissa novinha, Eu também. Franci também. Clara também. As meninas são tudo novinhas. Pronto. Então, observe. Vou fazer 18 em setembro. Se eu fizer uma primeira pergunta, qual a faixa etária? De 18 a 22. Aí vai dar mais gente. De 23 a 30. E aí vai. Eu faço para saber qual o perfil da sala de aula. Se eu perguntar aqui, quem estudou em colégio particular e colégio público? Eu. Aí, então, quem estudou em particular? Logo, os outros são públicos. Eu, Né? particular. Entendeu? A outra pergunta tudo isso é socioeconômico. Vamos lá, vamos fazer uma pergunta. Isso tudo se for relevante para a minha pesquisa. É importante eu perguntar isso. Quantas pessoas tem na sua família? De 3, como você é filho, se você for filho único, você tem entre 2 a 3 pessoas. Quantas pessoas tem na sua casa? De 2 a 3 pessoas. 4. Se for 4 pessoas, provavelmente você não é filha única. Então tem essas teses. Então, esse é o primeiro bloco. Esse é o primeiro bloco. Então, ou seja, as pessoas que responderem, tem 2 pessoas na minha casa, é porque ou mora com o pai ou a mãe e é filho único, né? Ou mora com o pai ou com a mãe e o outro irmão mora com o outro da família. Ou seja, tem essas perguntas que a gente chama de socioeconômica. O segundo bloco de perguntas é o entendimento sobre o assunto. Você vai falar sobre a intenção do assunto. Se eu quiser saber sobre música, então eu vou dizer assim, posso fazer uma pergunta, quem gosta de música, vou botar sim ou não. Aí você vai marcar sim ou não. Qual tipo de música você gosta? Eu vou elencar os estilos. Eu posso elencar os tipos de cantores, posso elencar se é nacional ou internacional, eu posso elencar de idiomas da música. Aí, esse é o segundo bloco. O terceiro bloco de perguntas, ela tem a ver
com a tese que eu quero levantar. Você gosta baseado no que você marcou, que gosta de tipo de música, você ouve música todo dia? Sim ou não? Você ouve música uma vez por semana? Eu vou começar a fazer perguntas, porque aí eu vou extrair respostas, dados a partir daí. Então, olha só os cuidados que você precisa ter. Conhecer o assunto, selecionar as questões, ter cuidado para não fugir, botar pergunta demais e não fugir, codificar a tabulação, ou seja, botar letras para poder não se perder, indicar de onde é a origem da pesquisa, ou seja, você está fazendo a pesquisa na Unifacol, fazer instruções, responda assim, assim, assim e tal. Olha, fazer com que o questionário seja esteticamente agradável, tá? Isso aí é uma preparação. Não é tão fácil fazer questionário. Ela pode ser, as questões podem ser abertas ou fechada. Pode ser, você bebe, você ouve música bebendo. Quando você está bebendo, você gosta de ouvir música assim ou não? É tipo isso. As questões elas podem ser abertas, ou seja, deixando o respondente livre para escrever a sua resposta. Mas o grande problema é que ela pode ser chata para o respondente. Ele pode não se agradar de responder e querer botar qualquer resposta para se livrar dela. Né? Ela pode ser fechada, ou seja, com perguntas de marcar, e aí sim. O que é isso, Marcelo? Show do quê? Show, professor, o quê? Não entendi. Aguarda aí, Luiz. Já eu falo. Obrigado, Marcelo. As perguntas fechadas, elas podem ser dicotômicas. Aí, o que é uma pergunta dicotômica? É aquela cuja resposta marcada anula as demais. Por exemplo, na faixa etária, se você bota várias faixas etárias, você vai marcar uma delas, logo você não tem possibilidade de marcar as demais. O nome disso é dicotômica, ela é terminativa. E existem também perguntas de múltipla escolha. Você pode marcar mais de uma alternativa. Exemplo disso da música. Que tipo de música você gosta? Aí eu listo brega, sertanejo, rock, metal, internacional. Aí você pode marcar todas se quiser. Ou você marcar uma só. Aí fica muito a critério. Obrigado, Fátima. Fica muito a critério do que você quer na sua pesquisa. E ela pode ser semi-estruturada, que ela é um mix das duas. Ela pode ser aberta, por exemplo, local onde você mora. Eu posso listar Vitória, Gravatá, Recife e Pombos. E posso marcar como quinta alternativa outros e boto um risquinho. Passira, pronto. Nesse Paulo vai botar Passira. Porque eu não botei Passira no questionário, porque eu acreditava que não tinha muita gente de Passira quando eu elaborei o questionário. Mas aí eu coloquei um campo para Paulo marcar Passira. A gente chama isso de semi-estruturada. Ela pode ser aberta, fechada, ela pode ser de múltipla escolha, pode ser aberta e fechada. Ou pode ser outros também, pode sim, pode ser outros. Mas outros, Marcel, vai limitar, vai ocultar a possibilidade de eu descobrir quais são os outros municípios que estão presentes na sala de aula. Exemplo disso. Uma vez eu apliquei um questionário, alunos meus, que a tese era falando sobre o consumo de jogos eletrônicos. E aí lá foi perguntado qual a sua localidade. Nós listamos 7 municípios. Olha só, a gente listou 7. Listamos Vitória, Gravatá, Pombos, Glória do Goitá, aí botaram, eu sei que botaram Jaboatão, Moreno e Recife. Foi isso mesmo. O que mais deu, aliás, deu uma quantidade absurdamente grande, relevante, foi Xangrande. Ou seja, de 70 pessoas que responderam, 18 eram de Xangrande. E a gente não botou Xangrande. Foi constatado isso. Se eu não tivesse colocado só outros,
Esses outros a gente não ia saber que Xangrande tinha uma quantidade relevante de respondentes. Então é muito importante você fazer essa semi-estruturada. A pesquisa também pode ser de campo. O que é uma pesquisa de campo? Você vai usar uma das técnicas que eu apresentei e vai levar ela para fazer uma pergunta, vai aplicar essas ferramentas, uma observação, questionário, entrevista, baseado num fenômeno que você quer discutir. O exemplo que eu dei agora há pouco, que era assim, com o aumento do dólar, eu relacionei que os jogos eletrônicos são em dólar, né? E que com o aumento do dólar houve uma queda no consumo de suprimento, né? As skins, os diamantes, as armas, as roupas, enfim. Caiu porque elas são em dólar. E aí eu fui fazer perguntas sobre isso. O que é um estudo de caso, um estudo de campo? Eu levei essa pergunta para essas pessoas, fui testar nesse público a minha tese de que o dólar impactou na queda do consumo desses produtos de jogos eletrônicos. Então, eu fiz de estudo uma pesquisa de campo. Eu apliquei as perguntas em muitas pessoas para responder sobre esse assunto. Chama-se pesquisa de campo. Tá? E as pesquisas de campo elas são divididas em quantitativo descritiva, né, que ela vai mostrar, você vai coletar as informações aqui e descrever a resposta, ou você pode fazer exploratório ou experimental. Tá? A pesquisa quantitativa, ela tem esse foco, né? De você buscar coletar esses dados que vêm do questionário, e aí que fique muito claro, a pesquisa quantitativa, ela foi coletada através do questionário. Fique claro isso. Você só pode fazer uma pesquisa quantitativa quando você aplica um questionário. A entrevista e a observação, ela vai gerar uma pesquisa qualitativa. A quantitativa ela é via questionário. Então, o que o autor diz? A pesquisa quantitativa supõe uma população de objetos de observação comparável entre si. Ou seja, você vai tentar unificar esses indivíduos. Você vai pegar um questionário e aplicar no comércio da sua cidade. Ele vai gerar um banco de dados. A pesquisa quantitativa enfatiza os indicadores numéricos e percentuais sobre aquele fenômeno que você quer discutir. A pesquisa quantitativa ela vai gerar gráficos e tabelas. Aí sim você vai comparar a tua tese com o resultado dado. E, por fim, a pesquisa quantitativa pode ser aplicada juntamente com a qualitativa. Neste caso, dá para fazer. Você pode também fazer uma entrevista junto, que foi como eu disse, eu apresentei agora há pouco, que o questionário ela pode ser, a semi-estruturada, ela pode ter perguntas abertas. Então, ela pode ser qualitativa também. Uma pesquisa qualitativa, um questionário que tenha perguntas abertas, ela vai gerar resposta qualitativa. Essa parte ficou clara para vocês? Um questionário gera um banco de dados por esse motivo a gente chama de quantitativo. Se você fizer um questionário com pergunta aberta, ele também vai gerar respostas qualitativas. Como é que você vai delinear essa pesquisa? Existe um passo a passo para determinar essa pesquisa. Como é que você faz? É tudo baseado nos seus objetivos. Do objetivo da pesquisa. Quando você determina os objetivos da pesquisa, você automaticamente está gerando as perguntas do questionário, as perguntas da entrevista, as hipóteses da observação. Tudo vai se basear em cima dos teus objetivos geral e objetivos específicos. Quando você determina objetivo geral e objetivos específicos, automaticamente você vai querer respondê-los. Para respondê-los, você vai ter que coletar
essas respostas. E aí, elas podem ser coletadas via questionário fechado, via questionário misto, que é o semi-estruturado, via entrevista e via observação. Eu já falei também, já adiantei. Pesquisa ou estudo de campo. Neste caso, gente, a pesquisa, você tem que determinar o espaço amostral dela. Você não pode simplesmente dizer assim, eu quero fazer uma pesquisa em Vitória de Santo Antão. Você não pode fazer isso. Você não vai conseguir. Você vai passar não sei quanto tempo, não vai conseguir coletar as informações. Você tem que determinar uma amostra. É realizado no local onde ocorreu ou ocorre o fenômeno. Então, você vai lá atrás. Eu quero saber o seguinte. Com essa pandemia, a maioria dos municípios tiveram desemprego. E o setor que mais teve desemprego foi o setor de alimentos, entretenimento e turismo. Entretenimento de modo geral. Vou botar turismo dentro do entretenimento. Então, a tese eu quero confirmar que na minha cidade, a maior quantidade de pessoas que perderam o emprego estão no ramo ou de alimento ou de entretenimento. Se eu perguntar a vocês confirmam pela observação que vocês tiveram, pelos conhecidos, pelo que falam, nas suas cidades, quem mais perdeu emprego foi em que área? Que tipo de comércio, Marcial e Caio? Porque restaurante é comércio. Lanchonete é comércio. Bar é comércio. Então, tá entendendo? Você tem que fazer um recorte. Se você disser só comércio, você tem que dizer que ramo do comércio. Sapataria, verdade, lojas. As indústrias, as indústrias. Indústria também. A indústria deu grandes problemas de indústria. Foi mesmo. Educação foi mesmo. Os professores perderam emprego, foi verdade. Houve uma grande. Ninguém falou sobre isso. Muitos professores que eu conheço também perderam seus empregos. Então, observe que a minha tese foi derrubada na cidade de vocês. Estão percebendo que a pesquisa ela espelha a realidade e realidades elas são relativas. Se você disser aqui em Recife, quem mais perdeu emprego foi o setor de entretenimento. Bares e restaurantes, hotéis, pousadas, foi o que mais demitiu aqui em Recife. Diferentemente da cidade de vocês, onde quem mais perdeu emprego foi o setor do comércio, comércio propriamente dito. Entendido, né? Aí aqui você pode fazer um levantamento sobre dessas causas, e aí você tem que falar da sua cidade e caracterizar a sua cidade e dizer qual é o grande foco da cidade para poder justificar a resposta. Por isso também, Marcelo, na cidade do interior, realmente, os bares não fecharam. É verdade também, Caio. Por Recife ser uma cidade mais... por ela ser a metrópole, né, de Pernambuco, por ela ser a capital, ela é a metrópole, Recife é uma metrópole, ela tem muito mais acesso a de turista, e por tabela, o entretenimento sofreu mais. E quando a gente fala de levantamento, você tem que exatamente Mas, deixa eu ver, professor, o que o Paulo botou. O que vive. Olha. Pois é, Maciel. Gravatá, por ser uma cidade turística,
O entretenimento realmente quebrou muito. O turismo foi o que mais sofreu. Na verdade, o setor de turismo sofreu no mundo inteiro. Sofreu no mundo inteiro, porque o turismo ele tem um tripé. O turismo tem um tripé que é transporte, alimentos e bebidas, que é o restaurante, e dormitórios, né, que são os hotéis e pousadas. Esse tripé ele sofreu muito, porque na verdade o turismo ele só funciona com essas três simultaneamente. E aí, por tabela, um município que é um município turístico, um país turístico, por exemplo, as cidades turísticas do mundo inteiro sofreram muito. Grécia, Espanha, França, sofreram muito. Exatamente, viu? Universo da pesquisa e sujeito da pesquisa. Deixa eu ver como é que eu estou aqui em relação a tempo e material. E a gente vai ver para eu não correr atrás. Não... Deixa eu ver até onde eu vou. Vou só até aqui. Bom, bem. O universo da pesquisa e o sujeito da pesquisa também são necessários para você determinar. Além de você fazer um levantamento e descrever o local ao qual você quer pesquisar, você também tem que pesquisar e deixar claro quem é o universo da pesquisa. Porque se você falar, vou pesquisar o desemprego de Gravatar, você vai passar um ano inteiro e não chega nem 10% da tua pesquisa. Você tem que dizer, eu quero saber o desemprego na cidade de Gravatar relacionado ao setor de turismo. Então, tudo que for ligado a turismo, você vai dar o recorte e pesquisar. Você não vai para o comércio tradicional, você não vai para sapataria, você não vai para loja de roupa, você vai para bares, restaurantes, vai para pousadas, hotéis, você vai para passeio de quadriciclo, triciclo. Você vai ver esse evento. Ah, mas eu quero saber de um modo geral. Então você dá o recorte para o comércio tradicional. Aí você vai para o comércio tradicional, aí dentro do comércio tradicional vai dar um recorte, porque o que tiver supermercados não fecharam, então ele não teve tanta queda, farmácia não fechou. Então, esse tipo de coisa você tem que fazer um recorte. Então, o universo da pesquisa significa isso. Você determinar o que é que você quer. Ó. É definido com toda a população, produto, serviço, pessoa, instituição, que possuem as características que serão objeto do meu estudo. Então, você tem que levantar o estudo. A construção civil, Marcelo, deu problema no planeta Terra. O planeta Terra parou de construir. Parou de fazer isso. Isso foi. Turismo e construção civil foi o que mais sofreram. Boa parte das outras coisas. Por exemplo, Brasil hoje, o IBGE apresentou os dados consolidados de até setembro, que nós temos hoje 13 milhões e meio de desempregados. 13 milhões e meio. Desse aí, 4 milhões é construção civil. 4 milhões. Dos 13 milhões e meio, 4 milhões, ou perto disso, é construção civil. Isso porque o ramo de construção civil é um setor que a oferta, ou seja, a mão de obra, ela é escassa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando fizeram o Porto de Suape, a cada 10 trabalhadores que trabalharam na construção do Porto de Suape, a cada 10, 8, 9 era fora do estado. A cada 10, você juntava 10 trabalhadores. 9 deles eram de outro estado. Desses 9, 5 deles eram da Bahia.
Veja só como é que funciona. A Bahia estava com. Tinha acabado de construir Camaçari, expandir Camaçari, né, que é também um polo industrial, e vieram para cá. Certo. Bom, a aula acabou aqui, depois eu vou completar. O próprio slide tem, daí para frente, tem a explicação da entrevista no questionário e da observação do levantamento, e aí vocês vão acessar. Não vou deixar atividade para vocês fazerem, assim, atividade no grupo mesmo. Tem só a chamada, mas eu vou deixar como atividade, já vou avisando que eu quero, até a próxima semana, você vai fazer chamada para o próximo. Sim, Antonielli. Daqui a pouco eu libero. 9h30 abre libera Será o. a atividade, professor? O senhor vai explicar? Hoje não tem atividade. Assim, eu vou explicar a atividade agora. Eu quero que vocês comecem a construir a introdução de vocês. Cada tópico um parágrafo. Então, a problemática, um parágrafo, 2. A justificativa, 2 parágrafos até 3. Os objetivos gerais, específicos e hipótese, um parágrafo. E a metodologia, um parágrafo, 2. Eu quero, no mínimo, uma folha e, no máximo, 2. Entre 1 e 2 folhas. Mas isso é para apresentar no dia lá ou Isso ainda é apresentar para me entregar. Ainda é para me entregar, para corrigir. O que o senhor vocês vão pode repetir de apresentar, novo? vou repetir. O que vocês vão apresentar, para ficar claro, vai ser na prova da segunda unidade, lá para dezembro. É. Entendido? É em Aí no dezembro que máximo vai duas acontecer. folhas, né, professor? Eu quero que vocês construam uma introdução onde contenha os tópicos que a gente apresentou, que a gente estudou, que são problemática, justificativa, objetivos e hipóteses. Ora pode ser objetivo, ora pode ser hipótese, ou pode ser os dois. E os parágrafos? E cada um você tem a quantidade de parágrafos. Na problemática, o primeiro parágrafo, lembre-se do primeiro parágrafo, está explicado aqui no slide, tem que falar do seu tema de um modo amplo e depois já delimitar para o foco do assunto. Ou seja, já falando do seu assunto. Ele vai do maior para o menor no primeiro parágrafo ou na primeira parte do primeiro parágrafo. É a dupla, sim, é a dupla. Só um de vocês precisa entregar. Só um de vocês, Luiz. Antonielli, se você mudar, é o momento agora. É o momento, se você quiser mudar, você pode mudar. Você vai mudar o seu, Antonielli, o seu tema? Raul, fala com ele no zap. Pode continuar assim. Pode continuar assim. Pronto. Então, o que é que eu quero de vocês? Essa atividade eu vou colocar no Classroom, mas não é hoje. Eu vou dar tempo para vocês fazerem, para eu olhar e corrigir, porque quando eu colocar a atividade, ela vai valer, vai ser a primeira atividade. Eu vou postar no grupo para entregar na próxima semana. Veja, para entregar na próxima semana esse exercício, essa introdução. Até a próxima semana. Na próxima aula, já podem. Já podem. Deixa eu ver aqui. Professor, Pronto, lá veja só. no Crescion, o senhor vai dizer quantos parágrafos de cada? Quer? Não, eu não ia fazer isso, não. Eu acabei de explicar aqui, é só dar uma olhadinha lá no começo da primeira parte da aula, que está lá explicado passo a passo. O senhor vai postar Dá uma quando olhadinha. o Pronto. vídeo? O vídeo hoje ainda eu posto. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Não, professor, entendi. Tem mais? Alguma pergunta de alguém? Deixa eu liberar a atividade, liberar a chamada. Deixa eu liberar aqui a chamada. Peraí, viu?
Atividade liberada. Hoje, Maciel, só tem a chamada, mas eu vou preparar de hoje para amanhã essa atividade perguntando direitinho. Tá? Bom, em relação ao orientador, vocês podem procurar um professor, os que deram aula a vocês, os que estão dando aula a vocês, de repente ele se interessa. Aqueles que não tiverem orientador, não se preocupe, que eu vou orientar todos os trabalhos daqueles que não tiverem orientador. Alguma pergunta, gente? Gostaram da aula de hoje? Foi bom, professor, foi bom. Eu vou falar com a minha dupla aqui para a gente já ir organizando. Foi show, professor. Show de bola. Massa. Ainda bem que vocês gostaram. Deixa eu ver se já chegou o vídeo da. Vou encerrar a gravação. Boa noite. Eu estou me despedindo para fechar o vídeo. Boa noite e até a próxima aula.